E um salve para você que se liga aqui no canal do TF. Sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense responsável por este local, onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo. E uma buenas aí para você também. Domingão, chuvoso, pelo menos aqui em Barra do Piraí, caiu uma chuva no final aqui da tarde que, olha, rapaz, sinistramente sinistra. Como são sinistros todos os anos eleitorais do Botafogo. Rapaz, analisando aqui, fazendo uma pesquisa para esse vídeo, reparei que tem eleições no Botafogo, as coisas são complicadas. Sempre temos algum tipo de problemas. Aí eu olhei para o céu e agradeci. Obrigado, Jesus. Pelo menos o Campeonato Brasileiro deste ano não terminará no ano eleitoral, terminará no ano seguinte. Quem sabe essa urucubaca que tem dentro do Botafogo acaba saindo. Então, vou falar sobre isso nesse nosso Noite Alvinegra de hoje, Noite Alvinegra realmente aqui na sacada, aqui tranquila, pra gente bater um papo. Espero que você curta o canal do TF. Se você não for inscrito, aqui embaixo tem botão de inscreva-se. Se você não deixou o seu like, deixe. Se você não gostar do conteúdo, chegue lá ao final, pode dar um dislike, não tem problema. Comente, compartilhe aí em seus grupos do WhatsApp. Vamos lá. Eu acompanho o Botafogo desde 88, mas ali eu era muito criança, tinha 6 anos de idade, 5 para 6, 6 para 7 anos, 5 para 6, quando o Botafogo jogou Copa União ali, eu curti bastante o goleiro Gabriel, virei fã do Botafogo, veio Carioca de 89 e depois dos anos 90. Mas eu vou me apegar de 99 para cá, quando o Botafogo sempre teve eleições. E amigos, o negócio é bem complicado. O Botafogo sofre, o Botafogo é um clube que tem problemas e vou começar ali com o ano de 2002. 99 tivemos a Copa do Brasil, que ainda não estávamos em período eleitoral, mas o Campeonato Brasileiro daquele ano foi um sofrimento só. O Botafogo quase caiu para a segunda divisão. Mas ali no mandato do Mauro Ney Palmeiro, o Botafogo chegou a dever 15 meses de salários. Isso mesmo, gente. 15 meses de salários para alguns atletas ali dentro. Bebeto de Freitas entrou, mas não pôde fazer nada naquele ano. O Botafogo já estava rebaixado para a segunda divisão. Então o primeiro rebaixamento aconteceu dentro de um ano eleitoral. Na minha humilde opinião, talvez o único ano que a gente não tenha tido problemas a respeito de eleições e também desempenho dentro de campo foi em 2005, na reeleição do Bebeto de Freitas para o seu último triênio, né, que é 6, 7 e 8, quando ele saiu. Naquele ano, o Botafogo, desde 96, não participava de uma competição sul-americana e acabou conseguindo a classificação para a Copa Sul-Americana daquele ano com o técnico Celso Roth. Vejam bem, o Botafogo conseguiu ali. Talvez na minha cabeça, se eu possa estar esquecendo aqui de algumas coisas, vocês podem comentar aqui, mas o Brasileiro de 2005 talvez tenha sido o único em que o Botafogo não tenha tido, digamos que o chamado efeito eleições, né? Essa aura pesada que fica dentro do Botafogo nos períodos eleitorais. Aí nós vamos para 2008. O Botafogo, período eleitoral, chegou à semifinal da Copa do Brasil no primeiro semestre, perdeu o Carioca para seu rival também e veio o fatídico caso lá que até hoje é falado naquela coletiva contra os nossos rivais. E além disso, o Campeonato Brasileiro daquele ano prometia algo para o Botafogo. O Alvinegro chegou a ter uma arrancada bem bacana, poderia ter brigado por uma vaga na Copa Libertadores, mas tudo degringolou ali, com Bebeto de Freitas, Ricardo Rotenberg e Montenegro naquela equipe de futebol do Botafogo naquele ano. O Botafogo sempre com salários atrasados, a equipe começou a fazer corpo mole dentro de campo e não conseguiu a classificação para a Libertadores e teve um final de Campeonato Brasileiro patético. No ano seguinte, entrou Maurício... Aliás, dentro daquele ano mesmo, no final do ano, entrou Maurício Assunção. Aí vamos para 2011, quando o Dentista, o ex-presidente do Botafogo, ele foi reeleito. Aconteceu alguma coisa de errado em 2011, Steph? Sim. Talvez a minha opinião, não sei na opinião de vocês, 2011 tenha sido o ano em que o Botafogo realmente poderia ter brigado por título brasileiro. Até peguei aqui, vou olhar aqui para baixo, para olhar. O Botafogo chegou no dia 5 de novembro, na partida contra a equipe do Figueirense, que perdeu por 1-0 lá no estádio Newton Santos, brigando e muito pelo título brasileiro. Se o Botafogo ganhasse partidas ali na reta final, restavam apenas Figueirense, Vasco,
América Mineiro, Internacional, Atlético e Fluminense. Restavam 6 jogos. Se o Botafogo tivesse vencido 5 ou 4, poderia ter brigado pelo título brasileiro naquele ano. Se tivesse vencido 2, 3 desses jogos, 2 empatado 1 ou empatado 3, tinha conseguido a vaga para a Libertadores. O que aconteceu? Um cataclisma. O Botafogo não venceu mais ninguém e acabou não indo para a Copa Libertadores do ano seguinte. Foi, para mim, uma das grandes decepções recentes que o torcedor botafoguense teve. Então, até numa eleição em que a gente não teve guerra política, a gente não teve nada ali, teve uma eleição até certo ponto fácil para o Maurício Assunção. Essa aura pesada que existe no período eleitoral do Botafogo, novamente fez com que o Botafogo tivesse um ano terrível. Aí vamos para um dos piores anos da história do clube, o ano de 2014. Começou bem, Libertadores, coisa e tal, mas o Botafogo é eliminado na primeira fase da competição, faz um Carioca horrível, faz uma Copa do Brasil que tem aquele jogo monstruoso contra o Ceará, mas acaba sendo eliminado de goleada para o Santos, depois numa fase à frente, e o Campeonato Brasileiro acontece aquilo que todos nós vimos. O Botafogo é rebaixado de uma maneira grotesca, atrasos salariais, um clube numa situação falimentar, em outro ano eleitoral, uma disputa ferrenha ali entre Carlos Eduardo Pereira, do Césio Melo, nós tínhamos ali Thiago Alvim, que era o candidato da época de um grupo, o Thiago Alvim era o presidente e o do Césio era o vice, uma inversão do que eu havia falado. Nós também tínhamos aí o Vinícius Assunção, o Marcelo Guimarães, uma eleição ferrenha para o Botafogo, em que o CEP venceu. Então, mais um ano com uma aura pesada dentro do clube e, novamente, o Botafogo tem uma temporada horrorosa. Aí veio o ano de 2017, Libertadores, o Botafogo fazendo uma campanha maravilhosa, semifinal da Copa do Brasil. Aí na minha cabeça vem, ufa, acabou esse peso de anos com dramas em períodos eleitorais, porque o Grupo Mais Botafogo deve ser reeleito com facilidade, porque tá todo mundo elogiando o trabalho do CEP, coisa e tal, papá. Tanto é que aconteceu isso, o CEP virou vice-presidente geral, elegeu o Mufarrege, que era o vice-presidente geral, como presidente, mas o que acontece? De novo, algum cataclisma acontece no Botafogo. Vem o caso Roger, o elenco se perde dentro do Campeonato Brasileiro, dirigentes dão cabeçadas ali, e o Botafogo acaba perdendo uma vaga fácil para a Copa Libertadores de 2018, e nisso entra junto os graves problemas financeiros que começam no ano seguinte, com a entrada do Nelson Mufarrege. Vamos para esse ano de 2020. Botafogo com um elenco enxuto, possibilidade de empolgação do torcedor à espera de Botafogo SA, e nada acontece. Erros de comitês, de partes internas, de dirigentes com egos inflados e pensando apenas neles, não pensando no Botafogo. O que tem neste ano, no dia 24 de novembro, eleições. O que eu quero dizer com isso nesse vídeo? Tem motivos para um clube como o Botafogo, que está numa situação falimentar, ter tanta guerra política, ter tanta briga pelo poder que existem, jornalistas sejam atacados, fake news sejam criadas, coisas bizarras sejam feitas. Existe uma situação que tenha isso, precisa disso dentro do Botafogo? Não seria muito mais fácil todos sentarem à mesa e pensarem no melhor para o Botafogo? Eu acho que o ego é muito mais forte do que qualquer coisa dentro do alvinegro. E talvez por isso, esses anos pesados que a gente vê quando temos eleições dentro do Botafogo, é por causa disso. Que é uma briga insana por ego, é uma briga insana. Os mesmos nomes estão lá. Peguem a chapa a chapa eleita como campeão brasileiro em 95. Montenegro presidente, vice-presidente Carlos Eduardo Pereira. Vejam quem está lá esse ano, quem é o vice-presidente geral e quem comanda ali muitas coisas dentro do Botafogo. Continuam os mesmos. Vejam quem estava lá em 2005, 2009. Todos continuam. O Botafogo, não adianta falar que eu sou diferente. Tá, mesmo quem não esteve diretamente, esteve indiretamente. Alguém ligado esteve próximo. O Botafogo sempre teve e sempre terá essa política nefasta. Enquanto o alvinegro continuar com essa política, o torcedor vai sofrer. Que o clube é decidido por 2.000 pessoas, que eu aposto nesse ano que nas eleições não teremos mais de 1.000 votos. 1.000
pessoas definem o futuro de um clube com mais de 3 milhões de torcedores. 1.000 pessoas, e alguns ali que estão ligados a esta política nefasta, que definem o que será e o que é o Botafogo. Não dá mais, não dá, A gente vê isso e mostra. Essa brincadeira que eu fiz da aura pesada que reflete que é o Botafogo. É uma aura pesada que daqui a 3 anos vai continuar pesando, vai continuar com essa briga de ego, com essa briga de poder. Não dá. Enquanto as pessoas elas não se fecharem em um objetivo só, que é salvar o Botafogo não será salvo. O Botafogo continuará sendo esse clube que a gente tem um dia de paz. Aliás, nem um dia, né? É meio dia de paz e meio dia de pancada. Até quando? Até quando nós vamos aguentar isso? É difícil demais. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso Noite Alvinegra. Opa, deu uma pancada aqui. Noite Alvinegra sem edições, Noite Alvinegra gravada aqui e postado para vocês. Fiquem com Deus, um beijo no coração, curtam aí o resto do domingão e tamo junto e até amanhã. Giro de notícias em novo horário, hein? 3 horas da manhã. Conto com vocês. Tchau, tchau, fui.